Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos a este canal Ponderações com José Novales. Quero comentar com vocês sobre inúmeros ataques, né? Que a Rússia fez nessa noite na Ucrânia, gente, mas foram ataques para várias regiões, em vários locais da Ucrânia. Uma noite para Kiev esquecer completamente, tá? Foram utilizados drones gerânios, foram utilizados mísseis Iskander, foram utilizados bombas FABs, né? Todo tipo de ataque possível com armas as mais diferentes foram utilizadas pelas forças russas em inúmeras regiões, tá? Inúmeras regiões da Ucrânia. A começar sobre alguns ataques com Iskander que ocorreram na província de Kharkov, tá? Eu quero comentar sobre isso, mas eu quero falar também sobre outro assunto, tá? Mercenários franceses estão sendo entregues a Paris nos sacos plásticos, tá? Não se fala muito disso, mas o número é muito grande, tá? De mercenários franceses que estão sendo mortos em Kharkov, estão sendo entregues para Macron nos sacos plásticos, embora você não vá ler muito sobre isso aí na mídia mainstream, mas isso está acontecendo sim, tá? Além disso, há um comportamento pouco civilizado das Forças Armadas da França, né, que estão lutando na Ucrânia, né, e que lá na Ucrânia são conhecidos como mercenários, né, porque oficialmente eles não estão lá, né. Bem, as Forças Armadas da Rússia atingiram 2 escalões militares das Forças Armadas ucranianas em Kharkov com mísseis Iskander, tá? De acordo com os dados da inteligência russa, né, 2 escalões militares na estação ferroviária de Bevinkovo, que fica na direção de Kharkov, foram atingidos, né? Cada um consistia de 20 plataformas com equipamentos militares da 41ª Brigada Mecanizada Separada das Forças Armadas Ucranianas, tá? Foram atingidos, portanto, com mísseis Iskander OTRK, tá? Houve uma orientação para esses ataques com o chamado míssil Orlan 10, que é um míssil não, né? O drone Orlan 10, que identificou os alvos e entregou para o Iskander, que fez o restante do trabalho. Segundo a inteligência russa, aspas, né? Até 240 militares das Forças Armadas Ucranianas e mais de 60 unidades de equipamentos militares foram destruídos. Absurdo, né? Incluindo 14 veículos blindados Max Pro de fabricação estadunidense, 10 veículos de combate blindados Senator de fabricação canadense, 7 veículos blindados de transporte de pessoal, 2 veículos de reconhecimento de combate, 5 veículos de reparo blindado e veículos de recuperação, além de mais de 20 unidades de caminhões. Tudo isso foi destruído com esse ataque do Iskander ali em Kharkov, tá? É muita coisa, né? A Ucrânia não sabe mais o que fazer em relação a esses drones que voam a mais de 100 km por hora, né? Esses drones aí de reconhecimento, né? E outros ataques foram também feitos aí, além de Kharkov, né? Além desses ataques do Iskander, em Kharkov também aconteceram outros ataques, mas além disso, na região de Kiev, Chernihiv ou Chernigov para quem prefere, e Sumy. Em todos esses locais aconteceram ataques russos numa noite para a Ucrânia esquecer, tá? Completamente, tá? Os gerânios chegaram ali, portanto, ali a uma subestação, destruindo, na verdade 2 subestações foram destruídas, tá? Com esses ataques dos drones gerânios, tá? Uma subestação de energia Konotop, né, 330, né? E também uma outra chamada que fica ali em Naziskaya, tá? Houve um forte incêndio em ambas as estações, né? Houve incêndio, né? Que, segundo dizem, a Ucrânia ficou a madrugada inteira tentando ali combater, tá? Ainda não temos informações sobre outros objetivos atingidos por drones, mas segundo as Forças Armadas da Ucrânia, tá? Os gerânios russos têm aparecido diversas vezes na área do aeródromo de Mirgorod, ali na região de Poltava. Ao que tudo indica, também este aeródromo teria sido atacado novamente. Além disso, explosões inúmeras foram ouvidas em Kharkov, e neste local as autoridades ali falaram que as explosões aconteceram em virtude da chegada de bombas FAB, tá? Bombas FAB que seria de 500, bombas FAB também que seria até mesmo de 1.500 quilos, tá? Então foram muitos ataques feitos sobretudo com gerânios, né? Nessa região aí de Kharkov, mas também, como eu disse, em Chernihiv ou Chernigov, também fala-se em ataques em Zaporizhia, também fala-se em ataques até mesmo em Poltava, vários ataques da Rússia em Sumy, né? Em Odessa, em Nikolaev, tudo isso aconteceu
com os chamados drones gerânios, tá? Explosões foram ouvidas a noite inteira em todos esses locais aí da Ucrânia, tá? Impressionante, mais uma noite que a Ucrânia precisa esquecer, meus amigos, minhas amigas, né? Olha, agora eu quero relatar para vocês aqui uma notícia que você não vai ler na mídia mainstream, que se trata dos mercenários da França. Eles estão morrendo aos montes, tá? Ali nas frentes do Oblast de Kharkov, tá? Esses mercenários franceses estão morrendo. E não é um número pequeno não, tá? A Rússia resolveu caçar mercenários já há um bom tempo, e os franceses parece que são os prediletos, né? Aqueles que a Rússia mais gosta de caçar são os franceses. Ou seja, os mercenários foram para a Ucrânia para fazer um safari, né? Caçando russos, né? Só que estão sendo caçados. O safari é ao contrário, né? São os russos que estão fazendo safari contra os soldados da França, né? Como são mercenários, precisamos ficar felizes, né? Porque mercenário não merece nenhum tipo de piedade, né? De acordo com dados da inteligência, enfim, da inteligência, não dados propriamente da inteligência, mas como vocês sabem, é público, né? Está nas redes sociais, está no Google, está em todos os lugares, né? De que mercenários franceses estão lutando na Ucrânia já há um bom tempo, tá? No início da operação militar especial, eles já chegaram à Ucrânia, já estavam lá lutando, né? Só que neste caso, em tal caso, eram mercenários tradicionais, aqueles que não eram necessariamente ligadas ao exército franceses, né? Então eram tropas mercenárias que não eram ligadas necessariamente ao exército francês e também ao exército da OTAN. Posteriormente, a França começou a enviar, né, algumas tropas da sua legião estrangeira para a Ucrânia, né? Parece que o número de soldados da legião estrangeira e de outras legiões também, tá? De outros grupos do exército francês, parece que o número é muito maior do que se pensa, tá? Até em virtude de que tá morrendo muita gente, né? E como tá morrendo muita gente, a gente continua a falar de soldados franceses que estão lutando na Ucrânia, tá? Então veja, nos últimos dias, foi relatado até mesmo com testemunho de soldados ucranianos, tá? Nos últimos dias, né? Pelo menos 3 dezenas de mercenários da França morreram em Kharkov. Eu não estou falando de soldados que ficaram feridos, decepados, não. Pelo menos, nos últimos dias, pelo menos, mais de 30 soldados franceses morreram em Kharkov. E, dentre eles, né, principalmente soldados da legião estrangeira, tá? Sem contar outros mercenários de outras nacionalidades, né? Como vocês sabem, estavam ali na Ucrânia há muito tempo, né? E foram transferidos para Kharkov, depois de lutarem no Donbass, na região do Azov, ali do Mar de Azov, né? Zaporígia, né? E várias outras regiões ali do Donbass, tá? Bom, esses mercenários estão cada vez sendo mais eliminados do fronte pela Rússia. Agora, no caso dos franceses é curioso, porque tem mercenários de toda a nacionalidade ali, você encontra lá, né? Tem, por exemplo, os georgianos, né? Que neste momento estão sendo caçados, né, por um tribunal da Geórgia. A Geórgia está processando todos os cidadãos da Geórgia que estão lutando ao lado da Ucrânia. Ou seja, esses soldados não tem muito o que fazer, né? Ou lutam até a morte, porque se vão para a Europa, ninguém quer saber de georgiano na Europa, né? Porque lá na Europa, georgiano está abaixo do eslavo, né? Então, para o europeu comum, você tem o eslavo, que eles já condenam, né? Já não gostam muito, né, digamos assim. O georgiano está abaixo, tá? Para o europeu comum, o georgiano é uma sub-raça, né? Digamos assim, né? Então não é uma pessoa muito bem aceita nos países europeus. Então esse mercenário georgiano não tem para onde ir. Se for para a Rússia, vai ser caçado pela inteligência russa. Se voltar para a Geórgia, vai ser processado pelo tribunal do seu país, né? Então a situação é muito complicada para os georgianos. E isso fez com que, né, os georgianos parassem de ingressar na Ucrânia para lutar como mercenários, né? Então, a Geórgia está fazendo a parte dela, o que outros países da Europa também deveriam fazer, né? Agora, sobre os soldados franceses, tá? Que estão lá há muito tempo, é relatado que eles têm cometido muitos crimes. Então, aquela imagem que nós temos, que a gente geralmente associa, né? França com civilização. Esqueçam, civilização e França não cabem na mesma frase mais, gente. Há muito tempo, né? A França é uma potência colonialista, como todo mundo sabe. Dentre todas as potências colonialistas, a França talvez seja a pior de todas, né? Depois que algumas colônias do Reino Unido ficaram livres, né? Mantiveram, evidentemente, uma relação de dependência quanto ao Reino Unido. A gente pode falar o mesmo da Espanha, bem menos, né? E de Portugal, quase a gente não consegue mais falar, porque Portugal não exerce mais colonialismo sobre
sobre as suas ex-colônias na África, ou se exerce é muito pouco, né? Quase imperceptível, né? A França não. A França é um país que, quando, né, tornou suas colônias independentes, praticamente manteve um colonialismo de fato nessas regiões, com uma superexploração. Em alguns casos, a exploração que a França tem feito sobre alguns países africanos, como era feito, por exemplo, no Níger, era ainda mais brutal do que na época em que o Níger era uma colônia francesa. Vocês conseguem ter noção disso? Então, França e civilização não cabem mais na mesma frase há muito tempo. Paremos com essa história de que a França tem a ver com as luzes. Não, a França tem a ver com a escuridão. E esses mercenários franceses que estão na Ucrânia, eles vêm sendo acusados há muito tempo por pessoas ligadas, né, às tropas russas, por pessoas, pela população civil desses locais e por soldados da Ucrânia e também pelo serviço de inteligência da Ucrânia. Eles vêm sendo acusados de causarem inúmeros crimes de guerra, tá? Eles roubam as pessoas, saqueiam as casas, né? Enfim, causam violência contra os chefes de família, né? Enfim, dão surra nos chefes de família e têm praticado violência sexual contra as mulheres. Há relatos de violência sexual dos soldados franceses que vem sendo cometido, inclusive, contra crianças, tá? Lá em Kharkov. São horrores e horrores que nem vale a pena a gente citar muito aqui. Então, essas tropas francesas é uma tropa de um bando de vagabundo, né? De criminoso vagabundo, tá? O que está acontecendo agora é que muitos deles estão perdendo suas vidas, estão sendo entregues ali devidamente, né? Ensacados, né? No saco plástico, e entregues ali ao aeroporto de Paris para o Macron, presentes para o Emmanuel Macron, né? Muitos estão morrendo, né, no campo de batalha, estão sendo entregues, alguns que estão sendo decepados desaparecem, ninguém sabe o que está acontecendo, aqueles que perdem parte do membro, em geral, desaparece, muitos alegam que eles deixam a luta, deixam o fronte e vão embora, né, porque já não conseguem mais lutar, e tampouco podem chegar com um braço a menos lá para ir para o hospital francês, né. Então ninguém sabe qual é o destino desses soldados franceses que estão perdendo membros dos seus corpos, né. Mas também o número é muito grande. Agora, é assustador a gente parar e pensar aqui que apenas nos últimos dias, estou falando aqui, né, dos últimos 10 dias, tá? Nos últimos 10 dias, mais de 30 soldados franceses já teriam sido mortos em combate no Oblast de Kharkov. São sacos plásticos entregues, portanto, a Macron pelas Forças Armadas da Rússia. Um presentinho da Rússia para a França belicista, a França do Petit Bonaparte. É isso, meus amigos. É isso.